Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de poder, mais um ano, poder fazer parte das festividades da UMADESC. E para isto quero externar a minha gratidão a Deus, ao pastor Ailton José, presidente da igreja, e obviamente ao seu legítimo representante, pastor André Alencar, com a sua muito digna esposa, irmã Kessia, e a todo o corpo ministerial, a igreja, a coordenação jovem, que Deus vos abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do meu companheiro, o presbítero Vanderlei, que se predispôs a estar comigo, como também ao diácono Nelsinho, a Daça, considero-os como filhos, a Isadora, como também Raylan, que tem nos dado a honra de revê-los. Obviamente, agradecendo a Deus pela vida do Canção e Louvor, irmão Cláudio, irmã Zélia, Jimmy, é muito bom revê-los, e a toda a família, e fazendo reverência às autoridades constituídas, senhor digníssimo, excelentíssimo senhor deputado, senhora deputada, a toda a sua comitiva. Muito bom estar no vosso município, no vosso estado. Obrigado por nos dar o privilégio de estar em uma cidade tão bem representada. Queridos, eu quero tomar por base este texto do tema, mas eu gostaria de ler 3 passagens para assim dar identificação ao que eu quero falar. Quero ler 3 passagens bíblicas para debruçarmos sobre o mesmo sentido, mas o tema nos leva e nos propõe a isto. Primeiro texto está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Segunda carta do apóstolo Paulo, está escrito no capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segundo, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras. Quando Tiago está falando isso, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes acerca do privilégio que nós temos de pertencer a esta promessa e de viver um momento especial. Quando nós analisamos as 3 mensagens, os irmãos observam que elas vão abranger o primeiro século da igreja na história cristã. Paulo vai estimular os irmãos de Corinto, que tinham perdido a esperança da volta de Jesus, levados pela influência de uma linha teológica, filosófica, melhor dizendo, vindo do estoicismo e dos epicureus, que dizia que não havia vida após a morte, consequentemente, não há ressurreição. E se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou e não há esperança de sua volta. Na segunda passagem, Tiago vai estimular aos irmãos dispersos por toda a região a resistir às tentações e às paixões ilícitas, porque o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. E João vai terminar o primeiro século falando acerca de até. A palavra até
ela expressa um limite pós, ou um tempo pós-limite, até que. Então, quando nós analisamos os três contextos, quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia e a nossa história e o nosso tempo. Observem que Paulo diz que Deus nos selou e nos deu o Espírito como penhor, um primeiro pagamento que dá garantia de efetivação da transação ou do acordo, o selo, o penhor. Querido, eu vou contextualizar a Bíblia dentro do contexto cultural, para você entender. Estou falando para jovens. E falando para jovens, os irmãos hão de convir que o primeiro projeto instituído por Deus de forma coletiva para anunciar as suas grandezas à terra e por meio dele levar todos os seres humanos a Deus de volta, foi Israel. E quando Israel recebeu a lei, quando Israel recebeu da parte de Deus como se deveria comportar-se, Deus dá o melhor a Israel. Até que a lei e o contexto tradicional fazia que com a nova geração fosse preparada desde a tenra idade. Por isso, a dificuldade de um judeu, ou seja, afastar-se do que aprendeu. O próprio Salomão traz a público, quando ele traz a escritura, Provérbio 22:6, salvo engano, que diz: ensina a criança o caminho em que se deve andar, porque até quando ele envelhecer, não vai se desviar. Então, com base neste princípio de formar uma geração que não desistiria, que permaneceria naquilo que recebeu, naquilo que guardava, então todos os judeus tinham a preocupação de formar os seus filhos, tanto masculinos como femininos, dentro de um contexto que a história chama de Beit Talmud. O Beit Talmud, ou Talmud, que a palavra Beit é casa, Talmud é o ensino, é a instrução, é o aprendizado, baseado no contexto judeu. Então, a partir de 5 a 6 anos, esta nova geração começava a ser formada dentro do conceito do judaísmo, com o propósito de reter, de guardar o que aprendeu, porque mesmo a velhice, mesmo a dificuldade, não ia tirar deles o que eles tinham. Então, observem que a partir daqui, eles começavam a aprender neste primeiro período, que ia de 6 a 12 anos. O primeiro era a lei. Então, neste período, os jovens, que é a idade inicial, digamos assim, no primeiro contato com o aprendizado, com a instrução, eles aprendiam 3 linhas de guardar o que tem. Primeiro, a lei de Deus, porque guardando a lei, está agradando a Deus. Aprendendo a lei, não vai se desviar dela. Então, em segundo lugar, os pais ensinavam os filhos e as mães as filhas. Eles ensinavam a lei, quando eles, no mesmo contexto, ensinavam o comportamento. Então, um jovem judeu ou uma jovem judia, dentre de 6 a 12 anos, ele já aprendia a lei, os seus principais pontos, aprendia como se comportar um judeu, e em terceiro, o alimento, o que devia e o que não devia, o que era limpo, o que era imundo. Então, tudo estava dentro destes primeiros 6 anos. Eles tinham este aprendizado. Eles guardavam o que recebia dos pais. Quando eles completavam 12 anos, as meninas iam até aqui, faziam o bar mitzvah e voltavam para casa. Mas os jovens não. Os jovens continuavam dentro da intelectualidade. Por quê? O sonho de um pai judeu era ver o filho, sobretudo levitas, se tornar mestre da lei de Moisés. Então, com 12 anos, eles iam para a sabatina, aonde os mestres ia chamá-los, ia fazer pergunta do que eles aprenderam. Então, conforme o desenvolvimento intelectual, os mestres os aprovavam. Você vai continuar
agora não é o Beit Talmud, mas o Beit Midrash. Enquanto o Beit Talmud é o estudo em casa, o Beit Midrash é sala de estudo. Então, observe que há uma diferença. Enquanto em casa eles aprendiam na casa a lei, o alimento e o comportamento, a partir dos 12 anos, quando aprovado eras, eles iam para o Beit Midrash estudar em sala. E na sala é diferente. Eles iam indagar, consultar e buscar os pormenores dos versículos da lei, para daí para frente se tornar, preparar e se tornar mestre e formar novas gerações. Então era aqui que, quando aprovado era, os seus mestres davam-lhe o direito de escolher o doutor, o mestre que eles queriam se formar. Por exemplo, eles escolhiam o que queriam. Por quê? Teve mérito, teve intelectualidade, foram aprovados. Então, cada um escolhia, como Paulo escolheu a Gamaliel. A partir daqui, eles iam continuar estudando mais 15 anos. Com 15 anos, eles estavam de trás dos seus mestres, seguindo os mestres, aprendendo dia e noite com o mestre, não só o literal, mas o comportamental, a forma de falar, a forma de agir. Porque o intuito era, com 30 anos, se formarem mestre da lei de Moisés. Para quê? Porque com a passagem do seu mestre, com a vacância do seu mestre, com a ausência do seu mestre, os discípulos agora se tornavam para continuar acreditando, retendo, guardando o que aprendeu do seu mestre, até ele viver, até o fim da vida. Então, este era o objetivo. E como? Com 12 anos, eles começavam. Com 15, eles iam para diretamente o Beit Midrash. Por quê? É a data da puberdade. É a data da mutação do corpo humano. É a data de 12 a 15 anos, a 14, por aí. É o período que o corpo vai receber a mais fundamental transformação. Então é neste momento que, se quiser aplicar algo, se quiser aplicar uma cultura, nenhum homem, nenhuma mulher, esta é a data. Porque é a data da mutação, é a data da puberdade, é a data mais especial. Observem que quando Nabucodonosor trouxe cativo os filhos de Israel, já com a cultura judaica ou judia formada, ele sabia. Por isso que ele deu ordem. Porque já tinha gente formado. Ele não vai dizer que tragam os formados, os soldados. Mas não, jovem, inteligente, jovem, top. Para quê? Dentro deste período de idade. Porque se Nabucodonosor impregnasse neles, nesta idade, a cultura judaica, babilônica, caldeia, obviamente a cultura judia ia ficar para trás. Por isso que ele aproveita esta idade. Por quê? Veja que só Deus preservou aqueles 4 jovens. Se não fosse Deus, eles teriam contaminado e perdido a fé, porque Deus veio intervir. Então veja como isto era importante. Então agora Israel tinha este objetivo. A cultura judaica era difícil arrancar de um judeu quando ele formado. Não havia outra coisa, como até hoje o é. Difícil de tirar o judaísmo do radicalismo, do extremismo. Porque eles aprendem a guardar o que tem desde a infância. Então Israel crescia assim, Israel vivia assim, Israel andava assim. A ordem era guardar o que aprendeu, a esperança era guardar o que reteve, era guardar o que estava retido, no caso, a lei. Com o passar do tempo, Israel perdeu e não guardou até o fim o que aprendeu. Veja que quando Deus fala para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Porque quando Daniel apresenta-se, a fé do povo estava acabada, o costume do povo deteriorado. Depois do cativeiro, piorou, porque Israel vai perder a sensibilidade. Israel vem ser dominado, vem perder as características pelo Império Grego-Macedônio. Quando Alexandre o Grande, ele vem e deteriora o bom comportamento
que já não era mais o mesmo dos hebreus. Então, quando o grego macedônio deteriora o comportamento dos moços, das moças, eles vão perdendo a aptidão maior pelo espiritual. Então, perdendo, vem os romanos. Quando os romanos entram, alguns anos antes de Cristo, eles pioram, porque eles vão atingir o contexto direcional, o sacerdócio. Então, enquanto os gregos colocam o desafio de tirar a cultura hebreia dos hebreus, os romanos politizam os hebreus. E agora não é mais contexto de chamada, de aprendizado no que era correto. Agora, o interesse era jogo de cintura. O interesse era se manter no cargo. O interesse era manter a tradição dos seus maus comportamentos. E com isso, a nova geração já não se interessava em guardar as promessas de Deus. Quebraram a aliança da circuncisão. Quebraram os princípios lógicos. Desafiaram a vinda do Filho de Deus. Eles não mais se comportavam como deveria se comportar. O projeto essencial de Deus. A ponto que os irmãos observam. Quando Herodes começou a reinar na Palestina, então, agora, os judeus não o aceitaram bem, mas lhe fizeram uma proposta: reconstrói o nosso templo, que é simples e humilde, e tu vai crescer. Então Herodes vai construir um templo chamado Templo de Herodes, reformando o templo de Zorobabel. E é suntuoso, é bonito. E agora tinha culto normal, no glamour, na beleza, porque o templo em Jerusalém era de saltar os olhos: ouro, prata, luxuosidade, intelectualidade, sacrifício, animais, culto, oração 3 vezes ao dia. Mas não tinha o essencial, a presença de Deus. Já não tinha mais a ação de Deus, o Espírito Santo, que não tinha lugar para habitar. A lei que foi dada em pedra já não era mais observada, só tradição. Então tinha culto. A nova geração intelectual, a nova geração de judeus estudiosa, a nova geração de judeus, os melhores mestres da história, os melhores professores, tinha oração 3 vezes ao dia, tinha culto coletivo todo sábado, mas nada acontecia. Entrava, matava animal, matava, derrubava sangue, se jejuava, mas entrava no culto e saía pior. Quem estava aleijado não podia entrar. Quem era gentil não podia adorar. Quem estava com algum defeito era escanteado. Ou seja, tinha culto, mas cada dia era pior. Não tinha lugar para Deus entrar. Tinha culto e ajuntamento, mas Deus não podia entrar. Aí Deus não aguenta mais. E diz: eu enviei profetas para os advertirem, e eles não me deram ouvidos. Vou enviar meu próprio filho, talvez sabendo eles que meu filho vai obedecer. Aí é neste período caótico espiritual, decadência moral, que Jesus vem. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles rejeitaram a Jesus, porque Jesus vai começar a pregar o seu evangelho. E enquanto Jesus vai pregar o seu evangelho, ele vai pregar para Israel, mas Israel rejeita e não aceita, porque o evangelho de Cristo se tornou escândalo para os judeus. Escândalo no original é pedra de tropeço, é pedra que alguém pode tropeçar no latim, e no português é aquilo que causa comoção negativa ou irritante. Então, o evangelho de Jesus vai contrariar o sistema, porque Atos está escrito que o sistema dominante do judaísmo não acreditava em ressurreição, nem em anjos,
nem em espírito. Então, o evangelho de Jesus contraria todo o contexto do judaísmo. Por quê? Porque para se tornar um discípulo de um mestre na ótica do judaísmo, ele tinha que ser bom de intelecto, ele tinha que ser bom de estudo, ele tinha que ser bom de oratória, ele tinha que ter um aval curricular de Jerusalém. Veja que isto era o comum, isso era o normal. Agora vem Jesus contrariando, porque os mestres de Jerusalém davam direito aos seus discípulos, aprovados sendo, de escolher. Por exemplo, aqui nós temos três mestres. Então, eles me aprovando, eu ia escolher deles quais eu queria ser discípulo. Eu ia escolher o melhor. Ou seja, porque eles viram em mim potencial. Então eu tinha o direito de escolher. Agora, quando eles rejeitam o evangelho de Cristo, Jesus Cristo, ele vai formar um grupo de seguidores para comportar a igreja futura. Ao contrário, veja que nenhum tinha aprovação. Por isso que João registrou, capítulo 15, disse Jesus: vocês não escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós e dei nome a vocês, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha para quem está ao teu lado e diga: você não merecia, você não tinha capacidade, mas foi você que ele escolheu, o ponto final. Agora rejeitado, veja que os próprios discípulos de Jesus foram formados na lei, no judaísmo. Então não era fácil colocar outra coisa dentro deles. Veja que a primeira visão que eles têm é que Jesus ia destronar o reino de Roma, o império, e ia reinar, libertar Jerusalém, literalmente falando. Os discípulos não tinham uma visão eterna de arrebatamento, de vida após a morte. Porque o judaísmo cortava isso. Então olhe que quando Jesus começa ensinando, e Jesus vai ensinando acerca de que eles deveriam esperar algo grande. Por isso que no contexto do até que eu venha, capítulo 19 de Lucas, Jesus conta uma parábola. Um certo rei foi convidado para ir ao império, para assumir e reinar a uma província. E este homem era nobre, porém não aceitaram. Então ele chamou seus servos e disse: eu vou me ausentar. E deu um recurso a cada um: produzam até que eu venha. Observem o contexto. Era Jesus dizendo, preparando os discípulos, que o reino de Deus não era para um piscar de olho ou um estralar de dedo. Então Jesus vai começar a pregar o evangelho de ressurreição, de vida eterna e de anjo. Por isso que quando ele começa a pregar o evangelho, ele contraria os pregadores de Jerusalém. Ele não começa pregando só conhecimento, ele começa cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele vai pregar a primeira mensagem poderosa em Nazaré, a mensagem, os mestres entregam os discípulos, ou seja, estavam lá. O assistente da sinagoga traz um livro. Jesus, o pregador, prega diferente, está no culto, dá oportunidade a ele e traz a ele o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Ele abre e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para abrir os olhos do cego, para pôr em liberdade quem está preso e anunciar o ano aceitável da salvação, o evangelho do Senhor e a sua vingança. Fechou o livro e gritou: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês, a hora chegou.